Estamos de volta com o Brasil das Gerais e agora a gente vai desvendar o segredo do sucesso de grandes oradores. Na entrega do Globo de Ouro deste ano, a Oprah Winfrey roubou a cena. A apresentadora e empresária que subiu ao palco para receber o prêmio Cecil B. DeMille fez um discurso muito poderoso e que deu bastante repercussão. A coach em comunicação, Cristina Paiva, está aqui com a gente agora para explicar por que esse discurso causou tanta comoção. Cris, boa noite, obrigada pela presença. E o que a gente, então, aqui cá na nossa realidade, deve aprender com a Oprah sobre falar em público? Olha, temos muito que aprender com ela, viu? Ela fez um discurso, assim, que além dessa reflexão que ela fez sobre racismo, sobre empoderamento feminino, abuso sexual, ela trouxe muito, quando ela apresentou sua performance comunicativa de uma forma brilhante, né? Ela é uma comunicadora nata, né? Ela é. Então, assim, ela tem uma facilidade, inclusive até por uma ter ficado anos no ar com o programa dela, né? E uma facilidade que vem de infância mesmo, né? Então, quando ela era criança, ela trabalhava junto com a avó, ela ia à missa e ela era tida como pregadora na igreja, porque ela gostava de recitar os versos bíblicos. Olha que interessante. Então, ela já tem uma facilidade muito grande de se comunicar, né, desde a infância. Então, assim, o que a gente pode tirar de proveito dessa performance comunicativa da Oprah, né? Porque nem todo mundo nasce como a Oprah, né? Com essa facilidade de se posicionar, de se comunicar, de falar em público. Mas o que é interessante a gente pensar que a habilidade de se comunicar bem, ela pode ser desenvolvida, ela pode ser aprimorada. Então, as pessoas, elas podem, é uma habilidade aprendida. Né? Então, você pode aprender, assim como aprende a cozinhar, andar de bicicleta, você pode desenvolver. Inclusive, nós temos exemplos. Mesmo os tímidos. Nós temos exemplos, assim, de grandes oradores, né? O exemplo dela é um exemplo de uma pessoa com facilidade, mas nós temos exemplos de oradores que se desenvolveram, né? Como um grande Bill Gates, exemplo. Por exemplo. Steve Jobs, que Jobs. ele sempre se aperfeiçoava. Então, nas apresentações que ele fazia, que eram apresentações, inclusive, inesquecíveis, né? Ele sempre se apresentava de uma forma muito impactante. E ele treinava horas para isso. Ele buscava esse aperfeiçoamento contínuo. E quem via ele ali no discurso achava que era super natural, Era super natural, exatamente. Tem ideia é essa, né? De parecer natural. Parecer. Então, tem essa grande diferença. Eu costumo falar assim, você tem que parecer natural. A espontaneidade faz diferença, né? Quando você vem, às vezes, com um discurso muito decorado, qualquer coisinha, às vezes, te tira do eixo e você perde o foco. Exatamente. Então, essa espontaneidade, acho que o carisma da Oprah também acho que é fundamental, né? O jeito de se comunicar. Então, ela é uma comunicadora mesmo. Ela é atriz também, né? Também, produtora de cinema. Exatamente, além de grande comunicadora, né? E tem esse histórico aí todo na igreja desde criança. Exatamente. Né? Eu costumo falar assim, são diversos elementos que contribuem para que a mensagem seja clara, seja agradável e seja impactante, né? E a gente pode dividir esses elementos em dois grupos. Os grupos dos recursos verbais e o grupo dos recursos não verbais. Então, nesse grupo dos recursos verbais está como a pessoa constrói a sua ideia, como ela planeja e organiza o seu pensamento. Né? Então, tem a ver com o conteúdo. E no grupo dos recursos não verbais, a gente tem como que ela se posiciona em relação ao corpo, à voz, a maneira como ela se expressa. E a sintonia entre esses dois recursos é que consegue fazer ela conquistar a audiência, né? E ela fez isso com muita propriedade. Então, ela conseguiu realmente unir, ter essa sintonia, ter coerência entre esses dois recursos. Além disso, a gente percebe no discurso dela, assim, outros elementos muito interessantes. Então, no início do discurso, ela já começa contando uma história de vida, né? Então, ela fala da época onde ela estava assistindo a entrega de um Oscar, né? No caso, foi a primeira vez que um negro também conseguiu ganhar um Oscar, ser premiado, e como que isso comoveu, como que isso foi importante para ela. Então, nesse primeiro momento de uma apresentação, ela já fazer referência a uma história de vida, isso conecta. Então, hoje em dia, inclusive... Humaniza, né? Humaniza.
Porque as histórias, elas fazem as pessoas se identificarem. Então, quando se conecta com as pessoas. E, além do mais, quando a gente conta a história, isso fica muito fácil de se memorizar, de lembrar. A gente lembra facilmente de histórias que a gente ouviu na infância, né? Então, facilita muito o processo de memorização. Inclusive, hoje as empresas têm usado muito esse recurso de contação de histórias, que é até o chamado storytelling, sim, que é nas suas apresentações, em palestras, em aulas, porque é um recurso muito interessante. Então, ela abre o discurso já com esse grande recurso. Com uma história pessoal. Com uma história pessoal, onde ela já começou a engajar a audiência desde ali, né? E durante o discurso, diversos outros elementos a gente pode perceber. Por exemplo, ela usa palavras impactantes, palavras fortes, persuasivas. Então, ela fala de inspiração, ela fala de empoderamento, de apoio. Então, ela coloca esse vocabulário bem persuasivo no discurso. Durante o discurso também, ela repete palavras e, às vezes, expressões. Então, quando ela vai falar de homens que praticavam abuso sexual, e ela fala, e agora o seu tempo acabou, né? E ela repete de novo na mesma frase para reafirmar, para confirmar. Isso demonstra que ela é forte, né? Credibilidade mesmo no que ela está falando, que ela confia no que ela fala. Então, isso foi muito interessante também no discurso dela. E no final ela finaliza com chave de ouro, né? Porque ela finaliza de uma maneira muito positiva, jogando para cima o tom da voz, e as pessoas levantam e aplaudem ela de pé, porque realmente ela faz a pessoa entrar em ação. Ela fez as pessoas chorarem, né? Ela fez as pessoas chorarem. Então, no final de uma apresentação, é sempre interessante a pessoa fazer o outro ouvinte refletir sobre aquilo ou entrar em ação, fazer alguma coisa, porque sempre que a gente se comunica, a gente tem uma intenção. Qual que é a sua intenção? Né? A sua intenção é informar, a sua intenção é motivar, é inspirar. Né? No caso dela, né, ela queria que as pessoas pensassem, refletissem mais sobre esses assuntos que são tão importantes. Né? Além dessas questões de conteúdo, a gente tem também a questão da performance comunicativa, que aí são os recursos não verbais que ela usa. Então, um tom de voz forte, firme, super agradável, né? Depois a gente percebe também como que ela usa a entonação, ela trabalha com pausas, ela trabalha com ênfase, então ela valoriza o discurso dela, quando ela coloca essas ênfases no discurso. E eu acho interessante também que ela sabe fazer rir e fazer chorar. Né? Porque tem gente que só sabe fazer rir, tem gente que só sabe fazer chorar. Ela consegue fazer rir e chorar no mesmo discurso, né? É impressionante. Exatamente. E o corpo também, porque o corpo fala. Uma pessoa que vai dar um discurso, uma palestra, se ela fica de braços cruzados ou, né, se ela gesticula muito, tudo isso também diz respeito a essa melhor comunicabilidade. Exatamente. E que pode passar confiança ou não, segurança ou não, a maneira como a pessoa se coloca. No caso dela, ela se coloca de uma maneira muito firme. Você vê pela expressão como ela está contando uma história de vida, de como ela se sentiu comovida com aquele momento inicial da vida dela. Você vê na expressão dela que ela está sentindo realmente. Então, assim, ela está tendo envolvimento com a mensagem. E tudo isso conta na hora da performance também. Passa credibilidade, né? Passa credibilidade, né? E ela fala com convicção, com paixão. Né? E é exatamente isso que a gente percebe no discurso dela. Não é à toa que ela chegou onde chegou, né? Ficou milionária e com talento, né? Um sucesso mais que merecido, né? E o que é interessante, assim, no trabalho dela, é que ela vem de uma história de vida triste, de uma história de vida dura, uma história de superação. Né? E ela usa um discurso, inclusive no discurso dela, ela usa uma linguagem muito generosa, né, de gratidão. Então, assim, ao invés dela falar dos feitos, daquilo que ela realizou na vida, ela agradece as pessoas que ajudaram a chegar até ali. Não fica antipático nem cabotino, né? Que é um termo antigo que meu pai gosta de usar, mas essa coisa de ficar contando vantagem, né? Exatamente. Que também é um pulo do gato dela aí, né? Isso mesmo. Ela foi muito feliz, né, na escolha das palavras, muito feliz na escolha de como se colocar.
Aí uma aula pra gente, né, Pedro, que tá no Exatamente. rádio aí na TV todos os dias. Uma coisa que me ajudou muito é que desde pequeno eu sempre gostei de ler em voz alta. Eu estudava lendo em voz alta porque ajudava na memorização. E eu acho que com isso eu desenvolvi um pouco mais também de oralidade, de falar em público. Ele tem uma voz gostosa também, né? A questão da timidez, assim, a gente acha que tentar realmente é difícil, mas eu vou falar em público, aos pouquinhos a gente vai criando essa habilidade. Acho que ajuda bastante. Esses recursos de não ficar no branco, né? De não faltar palavras. Ler muito vocabulário, né? Que a gente enriquece muito com a leitura e tudo mais. E por falar em livro, a gente está chegando no final do bloco. Você trouxe uma dica pra gente hoje que a gente não pode deixar de dar, Cris. Vamos ver o que é. Exatamente. Eu tô lendo esse livro Extraordinário, da R.J. Palácio, e é um best-seller que foi adaptado para o cinema recentemente com a Julia Roberts. Tá fazendo o maior sucesso Muito no cinema, eu tô sucesso. doida pra ver. Inclusive pra gente ver com os filhos, né? Bacana. E É legal pras crianças também. É um livro e o filme também que falam sobre paternidade, né? Maternidade que nós Sim. falamos aqui. Conta a história de um garotinho que ele nasce com uma deficiência física, né? Ele tem o rosto deformado. E o livro é uma superação, uma história de superação, porque ele vai para a escola e questões como bullying, né? Com a relação mesmo com os outros amiguinhos, com a mesma idade. É um livro emocionante. Eu já vi o filme, levei um lencinho porque realmente é de chorar e o livro não fica atrás. Tanto é que a gente fala que os livros são melhores que os filmes. Eu comecei com a ordem inversa. Eu vi primeiro o filme, agora eu tô lendo o livro. Aí a chance de se desapontar é menor, né? Mas é muito fiel. O filme, pelo menos, foi muito fiel assim, ao livro. Tô gostando muito e fica aí a dica pro telespectador do Brasil das Gerais. Extraordinário, da R.J. Palácio. E é uma história real? Não é uma história real, mas ela trabalha, essa escritora, ela trabalha com crianças, trabalha com motivação e tudo mais. E a gente que tem que saber lidar com a diferença. E tem uma frase muito interessante no livro, que eu até gostaria de dizer, que é o seguinte: quando tiver que escolher entre estar certo e ser gentil, escolha ser gentil. Porque eu acho que gentileza gera gentileza e se você trata o diferente como igual, eu acho que todo mundo sai ganhando. Ah, que lindo! E ser gentil certamente traz muito mais frutos e mais gratificação do que estar certo, né? Cris, tem alguma mensagem final, então, para o nosso telespectador? A gente está encerrando o programa. Acho que, inclusive, essa gentileza, né? Trabalhar a comunicação de uma forma gentil, de uma forma positiva, que com certeza isso vai trazer bons frutos também. E credibilidade. Credibilidade. Né? Atenção e tudo isso que a gente espera do público quando a gente está em alguma situação aí que a gente tem que fazer alguma apresentação, se posicionar e falar em público. E se preparar, né? Porque a preparação também é a alma do negócio. Você acha que a Oprah se preparou para esse discurso? Com certeza. Não tenho dúvida. Foi tudo ali estrategicamente pensado. Eu acredito que sim. E com o efeito de parecer que foi ali completamente improvisado, né? Eu acredito que sim. Algumas associações ela já poderia ter pensado anteriormente. Talvez não estruturado o discurso, mas já ter feito algumas associações que eu acredito que sim. Você vê que até a Oprah estuda, né? Exatamente. Tá certo. Fica aí a dica da Cris, do Pedro e a minha de hoje. Você que está com vontade de falar em público, ter alguma apresentação para fazer, todo mundo é capaz, é só estudar e se dedicar. Muito obrigada, Cris, muito obrigada, Pedro. Eu que agradeço. Pela presença, adorei. O BG de hoje vai ficando por aqui. Obrigada também a você de casa pela audiência. Uma ótima noite e até amanhã.